Você está cansado. Tem noites que você deita, mas o sono não vem. Dias em que você sorri por fora, mas por dentro está em pedaços. Sabe aquela sensação de carregar um peso invisível que ninguém entende? De lutar sozinho, em silêncio, tentando ser forte, mesmo quando tudo dentro de você está desabando? Se você está ouvindo isso agora, saiba que não é por acaso. Tem algo acontecendo no céu, algo profundo, algo espiritual. É Deus, sim, é Ele, chamando você pelo nome. Porque Deus viu sua dor. Ele viu aquela lágrima que ninguém enxergou. Ele conhece o grito silencioso da sua alma, aquele que você nem teve forças para fazer em voz alta. E Ele quer te alcançar agora, quer tocar o seu coração, curar suas feridas, renovar a sua fé. Essa não é apenas mais uma mensagem. Essa é uma visita divina ao seu coração. Uma conversa entre você e o Pai. Um momento sagrado. Um suspiro de esperança no meio do caos. Então, respire fundo. Silencie tudo ao seu redor. E permita que cada palavra que você vai ouvir, daqui em diante, seja como um bálsamo enviado diretamente do céu para o seu espírito. Porque sim, Deus quer falar com você agora. E Ele tem algo profundo para te revelar. Deus quer falar com você agora. Sim, agora. Não amanhã, não depois, não quando tudo estiver perfeito. É neste momento exato, enquanto você ouve essa mensagem, que o Espírito de Deus se move até você. Porque há coisas que só o coração entende, e Deus conhece o seu como ninguém. Talvez você esteja cansado, desanimado e ferido, mas Deus te vê. Ele conhece suas batalhas silenciosas e Ele quer te lembrar, você não está sozinho. Há uma mão estendida do céu, pronta para te levantar. Respire fundo, abra o coração, porque essa mensagem não veio por acaso. É o próprio Deus sussurrando à sua alma. Filho, estou aqui. Filha, eu te amo. Ainda não acabou. Às vezes, tudo o que precisamos é de um abraço da parte de Deus, um sinal de que Ele ainda se importa, uma palavra que nos faça continuar. E se você está ouvindo isso agora, porque esse sinal chegou. Deus está sussurrando no silêncio do seu coração: eu te vi. Ele viu suas lágrimas escondidas. Ele ouviu suas orações mais sinceras. Ele esteve presente quando você achava que ninguém mais estava. E agora Ele diz: eu ainda tenho planos para você. Não pare aqui, não desista. Há uma estrada linda pela frente. Eu sou contigo. Tem dias em que a alma se cala. E nesses momentos, Deus fala mais alto. Quando faltam palavras, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Ele entende aquilo que você nem consegue explicar. Ele sabe o peso que você carrega no coração. E Ele mesmo quer aliviar essa carga. Não por mérito seu, mas por amor. Porque você é amado, mesmo sem merecer. E esse amor é o que te sustenta agora. Então, feche os olhos por um momento e permita que essa verdade entre. Deus está cuidando de você. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Ele está agindo. Há feridas que ninguém vê, dores que ninguém entende, mas Deus vê. Deus entende. E mais do que isso, Deus cura. Ele é o médico da alma, o consolo do aflito, o abrigo no meio da tempestade. Não importa o tamanho do seu sofrimento, Ele é maior. Não importa a escuridão ao seu redor, Ele é luz. Não importa o silêncio que te cerca, Ele ainda fala. E hoje Ele escolheu falar contigo. Não resista. Deixe que Ele entre. Deixe que Ele faça morada. Porque quando Deus entra, tudo muda. Até a dor ganha propósito. Você pode ter se afastado, pode ter se perdido no caminho, pode ter se envolvido com coisas que hoje te envergonham. Mas Deus não desistiu de você. Ele ainda chama pelo seu nome, ainda te espera no mesmo lugar. Como o pai do filho pródigo, Ele continua de braços abertos. Não importa o quanto você tenha errado, importa o quanto Ele te ama. E esse amor não muda, nunca mudou.
nunca mudará. Hoje é dia de voltar, de recomeçar, de permitir que a graça te alcance, porque ninguém foi longe demais para que Deus não possa trazer de volta. Tem dias em que tudo parece estar contra você. As portas se fecham, os amigos se afastam e até a própria fé parece diminuir. Mas é justamente nesses dias que Deus trabalha de forma mais intensa, mesmo que você não perceba. Ele é o Deus que transforma desertos em jardins, que abre caminho onde não há estrada, que usa o pouco para fazer o milagre. Não se desespere com o cenário atual. Ele ainda está escrevendo a sua história, e ela não termina no capítulo da dor. A promessa se cumprindo, a esperança florescendo. Continue, confie. Às vezes o silêncio de Deus dói. Você ora, clama, busca e parece que não há resposta. Mas o silêncio dele nunca é ausência, é preparação, é cuidado. Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. E o que Ele está preparando para você exige maturidade, força e fé. Enquanto você espera, Ele te molda. Enquanto você chora, Ele te fortalece. Não interprete o silêncio como abandono. Interprete como amor. O Pai está em silêncio, mas ainda está presente. Ele nunca saiu de perto. Aguarde com fé. O som da vitória virá. Você já reparou como as maiores bênçãos da vida vêm depois dos maiores desafios? É assim com Deus. Ele permite certas lutas não para nos destruir, mas para nos fortalecer, para nos fazer crescer. E quando tudo parecer difícil demais, lembre-se, é no vale que aprendemos a ouvir a voz do pastor. É na dor que descobrimos o consolo do Espírito. Não fuja do processo. Abrace-o, porque depois da cruz vem a ressurreição. Depois da noite escura, o sol volta a brilhar. Deus está te lapidando. E o ouro mais puro passa pelo fogo mais intenso. Tem promessas de Deus sobre a sua vida que ainda vão se cumprir. Mesmo que o tempo esteja passando, mesmo que as circunstâncias digam o contrário, a palavra de Deus não volta vazia. Ela é viva, é poderosa, é eficaz. O que Deus falou sobre você vai acontecer. Talvez não do jeito que você espera, mas no tempo e da maneira perfeita do Pai. Continue crendo, continue caminhando, mesmo com passos lentos, mesmo com o coração cansado. Porque quem prometeu é fiel, e Ele não mente, Ele cumpre. Hoje Deus está te convidando a descansar, não no sofá, não na cama, mas nele. Descansar na certeza de que Ele está no controle, de que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, de que nada escapa aos seus olhos. A ansiedade pode bater à porta, mas a paz de Deus guarda o seu coração. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Deus já está cuidando de tudo. Solte, entregue, confie, porque o descanso verdadeiro só existe em um lugar, na presença do Senhor. Tem momentos em que tudo parece escuro. A alma se fecha, o coração se entristece e a esperança parece distante. Mas é justamente na escuridão que a luz de Deus brilha com mais intensidade. Ele não precisa de um ambiente perfeito para agir. Ele entra no caos, entra na dor, entra no medo e transforma tudo com seu amor. Se o seu coração estiver em pedaços, saiba, Deus é especialista em restaurar o que ninguém mais consegue. Ele junta os cacos com cuidado, com paciência, com ternura. E quando ele termina, aquilo que estava quebrado se torna mais forte do que antes. Você já sentiu que ninguém entende o que você está passando? Que até quando você tenta explicar, as pessoas não conseguem alcançar a profundidade da sua dor. Mas Deus entende. Antes mesmo que uma palavra saia da sua boca, Ele já conhece. Ele esteve com você nos momentos em que ninguém mais esteve. Ele viu o que ninguém viu. E é por isso que Ele tem autoridade para te curar, para te levantar, para te renovar. Porque Ele não julga como os homens. Ele vê o coração. E ao olhar para o seu agora, Ele diz: eu te escolhi, eu te sustento, eu te amo.
A vida tem altos e baixos, dias de sol e dias de tempestade. Mas há algo que nunca muda: a fidelidade de Deus. Ele é constante. Mesmo quando tudo ao redor muda, Ele permanece. E mesmo que você se sinta fraco, Ele é forte. Mesmo que você tenha dúvidas, Ele continua crendo no seu valor. Deus não desiste de você nos seus piores dias. Pelo contrário, nesses dias que Ele se aproxima ainda mais. Não porque você mereça, mas porque Ele é amor. Amor puro, amor que restaura, amor que transforma. Amor que te levanta quando você já não tem forças para continuar. Você tem valor. E isso não depende da sua aparência, da sua performance ou do que as pessoas dizem sobre você. Seu valor vem do fato de que Deus te criou com propósito. Você não é um erro. Você não é um acidente. Você foi sonhado por Deus antes mesmo de nascer. Ele conhece cada detalhe seu, em cada traço do seu rosto, cada pensamento, cada dor. E mesmo conhecendo tudo isso, Ele decidiu te amar, não por obrigação, mas por escolha. E hoje Ele reafirma isso. Você é meu, você é minha. Eu te amo com amor eterno, nunca duvide disso. Tem orações que você fez há anos e acha que Deus esqueceu. Mas Ele não esquece. Ele apenas trabalha no tempo certo. Ele amadurece a promessa enquanto amadurece você. E quando tudo estiver pronto, ela se cumpre de forma tão linda que você vai entender por que o teve que esperar. Então não pare de orar. Não pare de sonhar, mesmo que pareça impossível. Deus é especialista no impossível. Ele é aquele que abre mares, que fecha a boca dos leões, que ressuscita sonhos mortos. E Ele está agindo agora, mesmo que você ainda não veja. Você já percebeu como algumas dores parecem não passar? Como certos vazios insistem em permanecer, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar bem? Às vezes, a alma sente falta de algo que o mundo não pode oferecer. Falta de paz verdadeira, falta de direção, falta de um abraço que venha de Deus. E é por isso que hoje, enquanto você escuta esta mensagem, o Senhor se inclina até você. Ele conhece esse buraco silencioso dentro de você, esse cansaço disfarçado de força, esse sorriso que esconde tantas lágrimas não choradas. E Ele quer preencher o que está faltando, mas não com coisas materiais ou soluções rápidas. Deus quer se dar a você, quer ser a resposta, quer ser o descanso da sua alma. E quando Ele entra, tudo se alinha, tudo encontra sentido. Porque quando Deus habita, a dor pode até existir, mas já não reina. O medo pode até aparecer, mas já não domina. Você não está vazio. Você está em processo de restauração. Muitas vezes, você tenta ser forte por todos ao seu redor. Carrega pesos que ninguém conhece. Sorri para não preocupar. Cala para não desagradar. Aguenta firme, mesmo quando tudo dentro de você grita por ajuda. Mas hoje, Deus te diz: você não precisa fingir diante de mim. Eu conheço você por inteiro. Ele vê o que os outros não veem. E mais, Ele entende o que você mesmo não entende. Ele sabe por que você chora à noite, sabe das batalhas travadas em silêncio e sabe que, por trás dessa aparência firme, existe uma criança ferida precisando de colo. Deus quer te dar esse colo, quer te envolver com seu amor. Não importa se você está despedaçado, Ele não rejeita corações quebrados, Ele os cura. E a cura de Deus não é superficial. Ela vai fundo, ela reconstrói, restaura, regenera. Deixe Deus cuidar de você. Apenas descanse no amor dele. Você não precisa carregar tudo sozinho. Ele está aqui, agora, por você. Existem ciclos que precisam ser encerrados, situações que te amarram ao passado, pessoas que te feriram, palavras que ainda ecoam na mente como correntes invisíveis. E Deus está dizendo hoje: é tempo de libertação, tempo de soltar o que te prende, tempo de deixar para trás o que já não constrói, tempo de perdoar, inclusive a si mesmo, porque enquanto você estiver preso ao ontem, não poderá viver o novo que Deus tem para hoje.
Ele quer escrever uma nova história, mas não pode fazer isso se você estiver relendo as páginas antigas o tempo todo. E sim, é difícil. Sim, dói abrir mão de certas coisas. Mas o que Deus tem à frente é infinitamente maior. Ele quer te levar para lugares altos, mas você precisa largar o peso extra. Libere, confie, dê o passo. Porque a liberdade começa no momento em que você entrega tudo nas mãos de Deus e diz: faça como o Senhor quiser. E Ele fará. Ele fará melhor do que você imagina. Já houve momentos em que você se perguntou se Deus realmente se importa com você? Se Ele de fato está ouvindo suas orações, suas lágrimas, seus pedidos? Eu quero que você saiba que sim, Ele se importa. Mais do que qualquer ser humano jamais poderia se importar. Deus não apenas ouve, Ele sente com você. Quando você sofre, Ele sofre junto. Quando você chora, Ele recolhe cada lágrima. A Bíblia diz que Ele tem suas lágrimas guardadas num odre. Isso significa que nada do que você vive é desperdiçado. Nenhuma dor é em vão. Nenhuma oração é ignorada. Deus está mais próximo agora do que você imagina. Ele está no silêncio. Ele está no quarto escuro. Ele está no momento em que você pensa em desistir. E é justamente nesses momentos que Ele se revela como Pai. Um Pai que levanta, que segura firme, que diz: filho, continue. Filha, eu estou aqui. Deus se importa com você. Nunca duvide disso. A sua identidade não está no que o mundo diz sobre você. Não está nas suas falhas, nos seus traumas, nos rótulos que colocaram sobre você. Sua verdadeira identidade está no que Deus diz a seu respeito. E Ele diz que você é escolhido, que você é amado, que você é precioso. Talvez você tenha crescido ouvindo o contrário. Talvez te fizeram acreditar que você não era bom o suficiente, que não era digno de amor, que não ia dar em nada. Mas hoje, a voz de Deus ecoa sobre a sua vida, quebrando toda mentira, toda acusação, toda palavra de derrota. Você é criação divina, obra-prima do Criador. E mesmo com suas imperfeições, Deus olha para você com olhos de amor. Não importa o que fizeram com você, importa o que Deus fará através de você. E Ele está apenas começando. Há um propósito grande em sua vida. E ninguém pode cancelar aquilo que o céu escreveu. Quantas vezes você já se olhou no espelho e sentiu que faltava algo? Mesmo fazendo tudo certo, mesmo tentando ser forte, ainda assim se sentiu incompleto. É porque o que falta em nós não é algo que o mundo possa oferecer. O que falta é a presença de Deus ocupando o espaço da alma. Só Ele pode preencher o vazio que permanece mesmo quando tudo parece estar no lugar. E talvez, ao ouvir isso, você perceba que está tentando se sustentar com as próprias forças há muito tempo. Mas o Pai te chama hoje para descansar nele, para parar de lutar sozinho. Ele não quer apenas ser parte da sua vida. Ele quer ser o centro, o início, o meio e o fim. Quando você entrega o controle a Ele, as coisas mudam. A ansiedade diminui, a direção se torna mais clara e o coração, que antes estava inquieto, encontra repouso. É isso que Deus quer te dar hoje: paz. Uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Ele está contigo. Muitas pessoas vivem com medo do futuro, medo do amanhã, medo de que algo dê errado, medo de perder, de falhar, de sofrer. Mas escute, Deus não te chamou para viver preso no medo. Ele te chamou para viver pela fé. E fé não é ausência de medo.
mas é a coragem de continuar mesmo com medo, confiando que Deus está no controle. Você pode não saber o que o amanhã reserva, mas você conhece aquele que já está lá. Ele vai à frente, preparando tudo. Ele vai ao lado, sustentando cada passo. E ele está atrás, guardando aquilo que já passou. Com Deus, o futuro não é um lugar de incertezas, mas de promessas. E essas promessas não vão falhar. Talvez você esteja atravessando um vale agora, mas esse vale não é o fim. É o caminho para um propósito maior. Continue caminhando, mesmo devagar. O Deus que te trouxe até aqui é fiel para te conduzir até o fim. O amanhã está nas mãos dele, e nessas mãos tudo está seguro. Você não precisa ser perfeito para ser amado por Deus. Escute isso com atenção. Deus não espera que você tenha tudo resolvido para então te abraçar. Ele te abraça agora, exatamente como você está, com suas dúvidas, seus erros, suas lutas, seus arrependimentos. Ele conhece cada parte da sua história, até aquelas que você esconde de todo mundo. E ainda assim, Ele te ama com um amor que não muda. Um amor que não se retira quando você falha. Um amor que não diminui com o tempo. Esse é o amor de Deus. E esse amor é o que tem sustentado sua vida até aqui. Mesmo quando você não percebeu. Não se esconda. Não fuja. Não ache que Deus só se aproxima dos certos. Ele veio justamente para os quebrados, para os perdidos, para os que se sentem indignos. E hoje Ele te diz: eu não desisto de você. Abrace esse amor. Ele é o que transforma, Ele é o que cura, Ele é o que renova. Há momentos em que parece que o mundo está desmoronando. Problemas financeiros, doenças, relacionamentos feridos, portas fechadas. E nesse turbilhão, a mente se enche de pensamentos ruins. A alma se agita. E o coração, às vezes, pensa em parar. Mas nesses momentos sombrios, Deus se apresenta como luz. Ele é a luz que brilha na escuridão, a voz suave que acalma a tempestade, a presença que não abandona. Talvez você não consiga ver uma saída agora, talvez tudo pareça perdido. Mas Deus é especialista em recomeços. Ele pega as cinzas e faz nascer beleza. Ele transforma lágrimas em testemunhos. Nada está perdido quando Ele está no controle. Mesmo quando tudo diz acabou, Deus diz: vou fazer novo. E Ele faz. Ele renova o que parecia morto. Ele abre caminhos onde não havia estrada. Não desanime. Respire fundo. Ainda há esperança. E essa esperança tem nome: Jesus Cristo. Você já percebeu como Deus sempre encontra uma maneira de te alcançar? Pode ser numa música, num pôr do sol, numa palavra de alguém, ou até mesmo nessa mensagem que você ouve agora. Isso não é coincidência, é graça, é amor. É Deus, mais uma vez, se inclinando até você para dizer: eu estou aqui. Ele não se cansa de te procurar, mesmo quando você se afasta, mesmo quando você pensa que não é digno. Deus vai até o fim do mundo para te resgatar. E Ele está fazendo isso agora, te resgatando da tristeza, te resgatando da solidão, te resgatando de uma vida sem sentido. Ele está te chamando para perto, para viver uma nova história, para caminhar ao lado dele. Não é tarde demais, não importa o que você viveu até aqui. Com Deus sempre há um novo começo, e esse começo pode começar hoje, agora. Basta dizer: eis-me aqui, Senhor, e Ele vai te conduzir com mãos de amor. Tem dias em que o silêncio da alma grita mais alto que qualquer palavra. Você tenta se distrair, tenta se ocupar, mas por dentro há um clamor, uma angústia que não se explica, um vazio que parece não ter fim. E é justamente nesse lugar silencioso, onde ninguém mais entra, que Deus escolhe se manifestar. Porque Ele não tem medo da sua dor. Ele não se assusta com o seu cansaço. Ele não vira o rosto diante da sua fragilidade. Pelo contrário, é ali que Ele mais se aproxima.
O Senhor se assenta ao seu lado, enxuga suas lágrimas e diz: eu te compreendo. Ele não vem com cobranças, mas com consolo. Ele não te aponta o dedo, ele te estende a mão. Você pode até achar que não, é digno de ser amado, mas ele insiste: você é meu, eu te escolhi, eu não vou te deixar. Hoje, nesse momento, Deus está ao seu lado, em silêncio, mas presente, firme, mas terno, cheio de amor, mesmo diante da sua dor. Não existe escuridão tão densa que possa apagar a luz que Deus acende dentro de você. Ainda que tudo ao redor esteja confuso, sombrio, pesado, dentro de você ainda há uma centelha viva, algo que insiste em dizer: vai passar. E sabe o que é isso? É o Espírito Santo dentro de você, sussurrando esperança quando tudo parece perdido. Talvez você esteja se sentindo fraco, sem direção, cansado de tentar. Mas Deus está reacendendo algo agora. Ele está soprando vida sobre as cinzas da sua fé. Está restaurando sonhos que você deixou de lado. Está dizendo: ainda não acabou. Ainda tenho planos lindos para você. Não se entregue à escuridão. Não aceite como verdade aquilo que o desespero tenta te contar. A última palavra não vem da dor, vem do céu. E a palavra que Deus te entrega hoje é: coragem, eu sou contigo. Sabe aquela oração que você fez chorando, talvez há semanas, meses ou até anos atrás? Aquela que você pensou que Deus não ouviu? Ele ouviu. E mais do que isso, Ele guardou cada palavra. Nenhuma lágrima sua foi em vão. Nenhum suspiro seu passou despercebido. Às vezes, o céu parece em silêncio, mas o coração de Deus está em movimento. E aquilo que você achou que foi ignorado, na verdade, está sendo preparado com cuidado, com detalhes, com amor. Porque Deus não te dá qualquer coisa, Ele te dá o melhor. O tempo de espera, por mais difícil que seja, é um tempo de preparação. Deus está alinhando tudo. Ele está movendo peças que você nem vê, pessoas, circunstâncias, situações, tudo para que no momento certo, aquilo que Ele prometeu se cumpra na sua vida. Não perca a fé. Continue orando, continue crendo, porque a resposta está a caminho. E quando ela chegar, você vai entender que valeu a pena confiar. A vida nem sempre faz sentido. Às vezes, as coisas simplesmente não se encaixam. Você olha para trás e se pergunta: por quê? Por que aquilo aconteceu? Por que teve que doer tanto? Por que eu não consegui evitar? E em meio a tantas perguntas sem resposta, Deus vem e oferece algo ainda mais valioso: paz. Não uma paz baseada em explicações, mas em presença. A presença dele. Porque quando Deus está perto, mesmo as maiores dores se tornam suportáveis. Mesmo os maiores traumas se transformam em testemunhos. Talvez você nunca tenha todas as respostas, mas pode ter a certeza de que não está sozinho. E essa certeza muda tudo. Porque Deus não apenas cura o que te feriu, Ele te transforma através da ferida. Ele te torna mais forte, mais sensível, mais parecido com Jesus. Confie. Um dia você vai olhar para trás e vai ver que até nos dias mais difíceis, Deus esteve escrevendo uma linda história com a sua vida. Há momentos em que tudo o que você precisa é parar, fechar os olhos, respirar fundo e lembrar: Deus está aqui, agora, não no passado, não apenas no futuro, mas neste exato momento Ele está presente. E Ele te convida a sentir essa presença, a deixar de lado o peso do dia, a confusão da mente e simplesmente descansar nos braços do Pai. Talvez você tenha corrido tanto, tentando resolver tudo, tentando ser forte para todos, e se esqueceu de ser filho. Se esqueceu que, antes de tudo, você é amado. Você tem um Pai que te sustenta, que te conhece pelo nome, que sabe exatamente o que você está passando, e ainda assim diz: estou contigo,
Então pare um pouco, sinta a presença dele, permita que o coração desacelere, que a alma respire, que a fé se renove. Deus está aqui, e onde ele está, há paz. Você já sentiu que está lutando sozinho, que ninguém entende o que está passando? Que por mais que você explique, as pessoas não conseguem enxergar a profundidade da sua dor? É aí que Deus se revela de forma mais intensa. Ele não precisa de explicações. Ele já sabe. Ele vê aquilo que você esconde até de si mesmo. E mais do que saber, ele se importa. Ele se inclina para ouvir o seu suspiro, o seu silêncio, o seu cansaço. Hoje, ele está ao seu lado dizendo: eu conheço cada detalhe e mesmo assim te amo profundamente. O amor de Deus não depende do que você faz ou deixa de fazer. É um amor que permanece, um amor que sustenta, um amor que resgata, cura, transforma. Por isso, não se feche, não endureça o coração. Deixe Deus entrar nesses espaços escuros da sua alma. Ele não tem medo da sua dor. Ele veio justamente para isso, para trazer luz onde há trevas, vida onde há morte, esperança onde tudo parecia perdido. Ele veio para te amar, exatamente como você está. Quando tudo parece desmoronar, Deus começa a reconstruir. Você pode não perceber de imediato, mas em meio aos escombros da sua história, Ele já está colocando os primeiros tijolos de um novo tempo. Às vezes, Ele permite a queda de estruturas que pareciam sólidas para mostrar que havia rachaduras invisíveis. E mesmo que isso doa, é graça. Porque Deus prefere te ver reconstruído com verdade do que mantido de pé por uma ilusão. E essa reconstrução leva tempo, leva entrega, leva fé. Mas é nesse processo que você vai descobrir um novo você, mais forte, mais maduro, mais dependente de Deus. Não lamente o que caiu, olhe para o que está nascendo. Há uma promessa brotando no meio da dor. E o que Deus constrói, ninguém pode destruir. Ele é o arquiteto da sua nova história, e essa história será linda. Tem fases da vida em que a alma parece estar em uma travessia, nem no ponto de partida, nem no ponto de chegada, apenas caminhando. Muitas vezes em meio a ventos contrários, e essa travessia exige resistência, exige fé, porque nem sempre você vai ver a terra firme, nem sempre terá todas as respostas. Mas terá uma certeza: Deus está no barco. Mesmo que as ondas se agitem, mesmo que a tempestade pareça não ter fim, Ele está ali. E onde Deus está, há segurança. Mesmo que o mar esteja revolto, sua alma pode repousar. Porque a voz que acalma o mar também pode acalmar você. Então, continue remando, continue crendo. A travessia pode ser longa, mas o destino é glorioso. E quando você chegar, vai olhar para trás e perceber: Deus te carregou quando você achava que estava sozinho. A travessia faz parte, mas a promessa permanece. Você já percebeu como Deus cuida dos detalhes? Como Ele age de formas discretas, mas profundas? Às vezes você pensa que está vivendo um dia comum, mas no invisível há um céu inteiro se movendo a seu favor. Uma mensagem, uma pessoa, uma situação que parece aleatória, tudo isso pode ser resposta de oração. Pode ser Deus dizendo: eu estou aqui, eu estou cuidando. Ele é o Deus que age no ordinário, transformando o comum em extraordinário. Você não precisa de um grande sinal para saber que Ele te ama. Basta olhar ao redor. Você está vivo, está respirando, ainda tem forças para continuar. Isso já é graça, já é cuidado, já é amor. Então, agradeça pelos pequenos milagres, porque quanto mais você reconhece a presença de Deus nos detalhes, mais você percebe que Ele nunca saiu do seu lado. Ele sempre esteve ali, cuidando de cada pedacinho da sua jornada. O que fazer quando a vida parece não ter mais cor? Quando o coração está pesado e a vontade de desistir bate à porta? A resposta é simples e poderosa:
Volte para a presença de Deus. Volte para o lugar onde a sua alma encontra descanso, onde as lágrimas não são sinais de fraqueza, mas sementes de cura, onde a dor não é ignorada, mas acolhida. A presença de Deus não é apenas um refúgio, é um recomeço. É nela que você encontra forças para dar mais um passo, coragem para acreditar de novo, esperança para sonhar novamente. Talvez hoje você não precise de respostas, mas de presença, de sentir que mesmo no caos há um Deus que permanece. E Ele está aqui, agora, te envolvendo, te abraçando, te lembrando. Eu sou a tua força, eu sou a tua paz, eu sou contigo. Volte para Ele, porque é na presença de Deus que a vida reencontra o sentido e o coração volta a pulsar com esperança. Existem momentos em que tudo o que conseguimos fazer é continuar respirando, e Deus honra isso. Ele não está esperando grandes feitos de você hoje. Ele não está exigindo palavras bonitas, nem atos heróicos. O que Ele deseja é o seu coração, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo quebrado. Porque o amor dele não depende da sua performance. Ele ama você do jeito que está. Às vezes, a fé é silenciosa. É continuar de pé mesmo sem entender. É acordar mais um dia, mesmo quando tudo em você queria desistir. E Deus vê isso, Ele se comove com isso. Ele se inclina para o seu esforço silencioso. E Ele vem. Vem com consolo, com alívio, com cura. Você não precisa ser forte o tempo todo. Pode chorar, pode dizer que está difícil, pode abrir o coração sem medo, porque Deus é o único que sabe acolher até as dores que você não consegue explicar. E Ele está fazendo isso agora, enquanto você escuta essa mensagem. Tem dias em que a alma grita por alívio, mas tudo ao redor parece igual. E é exatamente nesses dias que a presença de Deus se manifesta com mais ternura. Não com barulho, não com espetáculos, mas com paz. Uma paz que não se explica, só se sente. Uma paz que invade sem pedir licença e começa a acalmar tudo por dentro. Deus não precisa mudar o cenário primeiro, Ele muda o coração. Ele fortalece você antes de abrir o mar, porque Ele quer que você aprenda a confiar mesmo quando ainda não vê. Essa paz é fruto da presença. É como um abraço no espírito, como um colo para a alma cansada. E talvez nesse exato momento seja disso que você mais precisa, não de uma solução imediata, mas da certeza de que Deus está aqui, com você, por você e em você. Ele é a calmaria que o seu coração tanto procura. Basta abrir espaço. Ele já está batendo a porta. Quantas vezes você já tentou consertar tudo sozinho? Quantas vezes carregou pesos que não eram seus, tentando manter as coisas em ordem, tentando fazer tudo dar certo, e mesmo assim se viu frustrado, exausto, derrotado? Deus nunca te chamou para carregar o mundo nas costas. Ele te chama para descansar nos braços dele, para entregar o controle, para soltar o que você não consegue resolver. Porque há coisas que só o céu pode ajustar. Só Deus pode restaurar o que foi quebrado de dentro para fora. Enquanto você tenta consertar tudo com as próprias mãos, Ele te convida a confiar, a entregar de verdade, a parar de lutar sozinho. Sim, existem batalhas que são suas, mas existem outras que são dele. E nessas, você precisa apenas estar em paz, porque Deus luta por você. E quando Ele entra na batalha, o impossível se curva, o cenário muda e o milagre acontece. A sua história ainda não terminou. E mesmo que agora pareça o fim, Deus já escreveu um novo começo. A vida é cheia de reviravoltas e o nosso Deus é especialista em surpreender quando tudo parece perdido. Talvez você esteja olhando para o presente com olhos de frustração, com um coração cansado e sem perspectiva. Mas Deus te convida a olhar com os olhos da fé, a ver além do que os seus olhos naturais enxergam, porque há promessas se desenhando no invisível.
Há portas sendo abertas, há pessoas sendo movidas em seu favor. Nada está parado nos céus. Enquanto você espera, Deus age. Enquanto você ora, Ele prepara. E quando chegar o tempo certo, e vai chegar, você vai entender o porquê de tudo. Vai perceber que Deus nunca parou de escrever. Ele só estava planejando o capítulo mais lindo da sua jornada. Acredite, o melhor ainda está por vir. Às vezes, tudo o que Deus quer é que você volte a sonhar, porque o medo e as frustrações podem ter apagado seus sonhos. As perdas podem ter feito você acreditar que não vale mais a pena tentar. Mas Deus, Ele ainda vê em você alguém capaz de viver grandes coisas. Ele conhece o potencial que o mundo não viu. Ele conhece os desejos secretos do seu coração. E mais do que isso, Ele colocou esses sonhos aí dentro, não para te frustrar, mas para te conduzir, para te impulsionar para o propósito. Hoje, Ele te convida a voltar a sonhar. Mesmo que doa, mesmo que pareça impossível, sonhar é um ato de fé. É dizer, eu ainda acredito. E esse é o primeiro passo para recomeçar, para viver uma nova estação. Deus vai restaurar a sua esperança. Vai trazer de volta o brilho nos olhos, vai acender de novo o fogo no coração, porque você nasceu para muito mais do que sobreviver. Você nasceu para viver o extraordinário com Ele. Deus entende cada lágrima que você derrama. Ele não é indiferente à sua dor, nem distante das suas lutas. Pelo contrário, Ele se aproxima, se inclina para ouvir o seu silêncio, aquele que ninguém mais escuta. É no momento em que você sente que não há mais forças que Ele manifesta sua presença com mais intensidade. Não é preciso esconder nada, não precisa disfarçar. Pode abrir o coração com toda a sinceridade, pois Deus acolhe cada pedaço seu. Os medos, as dúvidas, as feridas, sem julgamento, com um amor infinito e paciente. Ele não apenas quer enxugar suas lágrimas, mas quer curar sua alma, renovar suas forças e te levantar para que você continue caminhando com esperança. É esse Deus que está ao seu lado hoje, sem pressa, com ternura e cuidado. Muitas vezes a nossa fé é provada por meio do que não podemos ver. São as promessas de Deus que ainda não se realizaram, os sonhos que ainda não se cumpriram, as respostas que ainda não chegaram. E é exatamente nessa espera, nesse entre tão difícil, que o Senhor está trabalhando silenciosamente. Ele está preparando o terreno no seu coração, removendo pedras, plantando sementes que vão florescer no tempo certo. O que parece demora, para Deus, é um processo divino de amadurecimento, de crescimento espiritual, para que você esteja pronto para receber tudo o que Ele tem preparado. Essa espera não é vazia nem inútil, é cheia de propósito e bênçãos ocultas. Confie no tempo perfeito de Deus, mesmo quando parecer que Ele está quieto. Ele está agindo de maneira mais poderosa do que você imagina. A caminhada da fé não é fácil, eu sei. Há momentos em que as dúvidas querem tomar conta, em que o cansaço pesa demais e a tentação de desistir fica forte. Mas é justamente nesses momentos que você precisa se lembrar do porquê começou. Lembre-se do amor que te chamou, da esperança que nasceu no seu coração, das promessas que Deus colocou em sua vida. Você não está sozinho nessa jornada. O próprio Deus caminha ao seu lado, segurando sua mão, guiando seus passos e levantando você quando tropeça. Ele nunca abandona aqueles que confiam nele, mesmo quando a estrada fica escura e difícil. E a vitória que ele promete é real e certa. Então, mesmo que tudo pareça contra, levante a cabeça, fortaleça a fé e continue avançando. Deus é fiel e Ele vai te levar até o fim. Em meio à tempestade, é natural sentir medo. O vento forte, as ondas altas, a sensação de que o barco vai virar. Mas o Senhor Jesus é o seu capitão. Ele está no controle do seu barco,
mesmo que você não enxergue a luz no horizonte. Ele é a âncora que mantém firme a sua vida, o porto seguro onde você pode se refugiar. Quando a tempestade parecer insuportável, lembre-se de olhar para Ele, para a sua palavra, para as promessas que Ele deixou. Jesus não prometeu que não haveria tempestades, mas prometeu que estaria com você em todas elas. E essa presença traz paz, mesmo quando tudo ao redor está em caos. Confie no Senhor, agarre-se a Ele e deixe que Ele conduza sua vida para águas tranquilas. Você não está só, nunca esteve e jamais estará. A restauração que Deus faz na vida de quem crê é completa. Não é apenas a cura das feridas visíveis, mas a transformação profunda do coração e da mente. Ele nos convida a entregar todas as partes quebradas de nós mesmos, para que Ele possa renovar, restaurar e fazer novas todas as coisas. Essa restauração vai além do que podemos imaginar. Traz paz onde havia angústia, traz esperança onde havia desespero, traz luz onde havia escuridão. E quando Deus restaura, Ele faz com maestria, trazendo um propósito ainda maior para aquilo que parecia perdido. Não importa o que você viveu, o que você perdeu ou o quanto se sentiu longe, a mão do Senhor está estendida para te alcançar e te transformar. Ele quer restaurar sua vida para que você possa ser testemunho vivo do seu amor e poder, e do que fazemos, das nossas conquistas ou do nosso merecimento. É um amor incondicional, que nos aceita exatamente como somos, com todas as nossas falhas e imperfeições. Deus olha para você com olhos de compaixão, vendo além das suas dificuldades e limitações, enxergando o seu valor real, aquele que vem da criação dele. Esse amor nos liberta da culpa e do medo e nos dá força para recomeçar, para perdoar a nós mesmos e aos outros. Quando você entender esse amor, não haverá mais motivo para desanimar. Ele é a raiz da esperança, a base da fé e a fonte da verdadeira alegria. Às vezes, sentimos que estamos sozinhos na batalha, que ninguém entende o que estamos vivendo, que o peso da vida é só nosso. Mas Deus quer te lembrar que você nunca está só. Ele está com você em cada passo, em cada desafio, em cada lágrima silenciosa. Ele conhece seu nome, seus sonhos, suas dores mais íntimas. E Ele promete estar perto dos que têm o coração quebrantado, para restaurá-los e fortalecê-los. Quando o mundo parecer vazio e indiferente, volte-se para Deus, porque Ele é o amigo fiel que nunca te abandona. Mesmo que ninguém mais esteja ao seu lado, o Senhor está sempre presente, pronto para te abraçar, proteger e guiar. Há momentos em que a vida parece pesada demais para carregar. Problemas financeiros, conflitos familiares, doenças, solidão. Tudo isso pode nos fazer sentir esmagados. Mas Deus quer que você saiba que não precisa carregar esse fardo sozinho. Ele oferece um descanso profundo para o seu coração cansado. Jesus disse: "Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Esse descanso não é uma pausa passageira, mas uma renovação da alma, um alívio que traz paz verdadeira, mesmo em meio às tempestades. Aceite esse convite divino hoje. Deixe que o amor e a graça de Deus envolvam você e tirem o peso do seu coração. A esperança é a luz que mantém a nossa fé acesa, mesmo nos momentos mais sombrios. E essa esperança vem de Deus, que é a fonte de toda vida e renovação. Quando você se sentir perdido, sem direção, olhe para o alto e encontre forças na promessa de que dias melhores virão. Deus está preparando coisas maravilhosas para a sua vida, coisas que você nem consegue imaginar agora. Ele está escrevendo uma história de vitória, superação e bênçãos para você. Confie nessa promessa, mesmo quando tudo parecer desabar.
Segure firme na esperança, porque Deus é fiel para cumprir o que prometeu, e Ele está trabalhando para o seu bem. Por fim, quero te lembrar que Deus tem um propósito único e especial para a sua vida. Nenhum sofrimento, nenhuma lágrima, nenhuma dificuldade é em vão. Cada desafio que você enfrenta está moldando você para algo maior, preparando você para cumprir a missão que Ele colocou em seu coração. Não permita que a dúvida ou o medo te impeçam de seguir adiante. Permita que a fé te impulsione, que o amor de Deus te sustente e que a certeza da sua presença te fortaleça a cada dia. Você é uma obra-prima de Deus, criado para brilhar, para fazer a diferença, para espalhar luz onde há escuridão. Confie nisso, viva isso e saiba que o melhor ainda está por vir. Chegamos ao fim desta mensagem. E se você ficou até aqui, quero te agradecer do fundo do coração, a sua presença, a sua atenção, o seu tempo. Tudo isso tem um valor imenso. Não é por acaso que você ouviu até o fim. Deus te trouxe até aqui porque Ele tem um propósito. Ele queria falar com você e falou. Ele queria tocar o seu coração e tocou. E agora, depois de tantas palavras, reflexões e momentos de entrega, eu quero deixar algo muito importante com você. Nunca se esqueça de quem você é aos olhos de Deus. Você é amado, você é escolhido, você é forte, mesmo nos dias em que se sente fraco, mesmo nas horas em que tudo parece desabar, você é alguém por quem Cristo entregou a própria vida. Há dentro de você um potencial que talvez você ainda nem conheça, mas Deus já viu. E Ele quer te levantar, te curar, te renovar e te usar para coisas grandiosas. Você não é o que te disseram que você é. Você é o que Deus diz que você é. E Ele diz, você é meu filho, você é minha filha, você é precioso para mim. Por isso levante a cabeça, volte a sonhar, volte a acreditar. Há esperança, há recomeço, há futuro. Deus está contigo e isso é o que importa. Agora, com todo respeito e carinho, eu gostaria de te fazer um pedido bem simples, mas que ajuda muito o nosso trabalho aqui neste canal. Se esta mensagem tocou o seu coração, que tal deixar o seu like? Esse simples gesto mostra ao YouTube que este conteúdo é importante e pode chegar a mais pessoas. E acredite, tem muita gente precisando ouvir o que você ouviu hoje. Tem corações feridos, famílias em crise, pessoas desesperadas que podem ser alcançadas por uma palavra como essa. E você pode ser instrumento de Deus só com um clique. E se ainda não é inscrito no canal, eu te convido. Inscreva-se agora mesmo e ative o sininho de notificações. Assim, sempre que novas mensagens forem postadas, você vai receber em primeira mão. E sabe por que isso é importante? Porque juntos estamos construindo uma comunidade de fé, de apoio, de oração. Um lugar onde você nunca vai estar sozinho. E cada novo inscrito é mais um coração sendo cuidado. Então venha fazer parte dessa família. Agora, com toda a reverência e entrega, eu quero orar por você e por sua família. Se puder, feche os olhos, silencie o coração e una sua fé à minha. Oração por todas as famílias. Oremos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu te louvo por cada pessoa que esteve conosco até aqui. Tu sabes, Senhor, o quanto cada coração precisa de Ti. Por isso eu te peço agora, visita cada lar, representado por aqueles que ouviram esta mensagem. Entra, Pai, com Tua presença poderosa em cada casa. Restaura os relacionamentos quebrados, traz paz onde há conflitos, traz cura onde há dor, fortalece os pais, abençoa as mães, protege os filhos. Cobre cada família com o Teu sangue poderoso, Jesus. Levanta os caídos, consola os que choram, fortalece os que estão cansados. Que cada pessoa que ouviu esta mensagem sinta agora o Teu abraço, o Teu amor, a Tua mão estendida. Derrama sobre todos, Senhor, um novo tempo.
Um tempo de vitória, de renovo, de milagres e de fé. Repreenda toda angústia, toda enfermidade, toda tristeza e coloca em cada coração a certeza de que tu estás no controle. Abençoa esta pessoa que ouviu até o fim. Abençoa seu lar, seu trabalho, sua saúde, seus sonhos e faz com que ela saiba todos os dias que o Senhor nunca a abandona. Renova as forças, multiplica a esperança e faz com que ela sinta bem fundo no coração: Deus é comigo. Nós oramos com fé e confiamos plenamente no teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.